Bom dia, leitores! Como é que vocês estão por aí? Hoje eu vim mostrar a nossa leitura atual aqui do clube para fazer diário de leitura. Porém, eu me empolguei. A gente tem o cronograma, né, de capítulos por cada dia e essa leitura ela vai até o comecinho de setembro. Simplesmente eu não consegui parar de ler até que eu finalizei. Mas eu vou contar tudo aqui pra vocês, claro, sem spoiler, então acompanhe. Deixa eu só mostrar a capa, né, que livro é esse. Gente, já adianto que é maravilhoso, né, porque assim, eu não consegui simplesmente seguir o cronograma. Eu fui ler um capítulo, e só mais um capítulo, e só mais um capítulo, e terminei de ler o livro. Deixa aqui eu mostrar a capa pra vocês. O livro se chama Pelos Olhos da Câmera, da escritora Laís Barbosa. Laís, mulher, que livro é esse? Pelo amor de Deus, né? E, gente, Pelos Olhos da Câmera é um romance, assim, maravilhoso, porque aqui a gente vai conhecer a Valentina Lopes. Valentina, ela se formou em jornalismo e ela está vivendo o puro caos, porque ela está desempregada, ela está devendo financiamento estudantil, não está conseguindo pagar o aluguel, e aí acaba saindo da kitnet que ela mora para morar com uma melhor amiga, até tudo se ajeitar, até ela conseguir um novo emprego. E diante de toda essa situação, ela está vivendo muitas questões emocionais também. Ela é uma mulher gorda e ela vive durante toda a sua vida muitos preconceitos, né, bullying, e tudo isso vai criando crenças para ela e dificultando muito os relacionamentos que ela tem, né? Seja afetivo, seja amizade, seja familiar. E ela também lida com a rejeição do pai por ela ser gorda. E diante de tantos acontecimentos, Valentina acabou se fechando muito. Então ela queria muito passar despercebida e ao mesmo tempo ela achava que isso não era possível por conta do seu tamanho. Ela tinha uma distorção de imagem absurda e ao decorrer da história a gente vai conhecendo um pouco mais sobre tudo que ela foi passando ali ao longo da vida. E a melhor amiga dela, a Helena, é uma figura, assim, muito extrovertida, o oposto da Valentina. Então a gente vai conhecendo um pouquinho mais ali sobre a relação de amizade delas, né? Como essa questão da Valentina interfere na amizade também. E a gente vai vendo essa construção. E o livro, ao mesmo tempo que é um romance, a gente também se depara com uma jornada de autoconhecimento da Valentina sobre ela, porque ela precisa entender que ela deve se amar e se aceitar primeiro do jeito que ela é, para poder deixar se permitir ser amada pelas outras pessoas, né? Pelos seus amigos, por relacionamento amoroso. E aí, um belo dia, a Helena leva a Valentina para um encontro de fãs, porque a Helena é louca, fissurada em um youtuber que está ficando bem famoso, o Jonathan Castiel. E ela leva a Valentina para fotografar o evento, porque a Helena é organizadora de um grupo de fãs que ele tem, tudo mais. E aí ela acha ele muito bonito e é recíproco. Ele começa a olhar para ela e ele enxerga uma beleza, assim, à primeira vista. Ele enxerga uma beleza que Valentina não tem noção que ela tem. E aí vai começar todo esse desenvolvimento na história também. Mas atenção para alguns detalhes que fazem toda a diferença no livro. Essa história se passa no nosso Nordeste, se passa em Salvador, né, na capital ali, maravilhosa. E tem várias cenas ali de pontos turísticos e costumes. Eu achei isso sensacional. Gente, vocês estão vendo aí, né, que eu não fui a única que terminou de ler o livro antes do cronograma acabar, né? Porque o livro, quando ele é muito bom, a gente não consegue parar. Simples assim, a gente não consegue parar. E eu já vim contar um pouquinho dele aqui pra vocês e agora eu vou contar um pouco mais, tá? Agora eu quero falar o quanto essa leitura é fluida, sabe? A Laís, ela tem uma escrita muito cativante e vocês viram aí, né, que todo mundo tá passando do cronograma, porque simplesmente quando encerra um capítulo, a gente não consegue parar, não consegue fechar aqui o livrinho e não ler mais, porque a história ela fica ali na cabeça e a gente quer desvendar um pouco mais. E também ele é narrado intercalando entre a Valentina e o Jonathan. Então, assim, quando acaba a parte da Valentina, né, que vem a parte do Jonathan, a gente fica ansiosa para saber a continuação ali da fala da Valentina. Então, isso prende demais a gente na história. Os personagens são muito cativantes, a gente consegue se identificar e se conectar com eles. E isso é muito legal, né? Nos aproxima muito mais. E é uma leitura muito
como se a gente estivesse sendo transportado para o local, sabe? E principalmente quem já foi para Salvador, que é onde a história se passa, vai conseguir visualizar muito bem ali os pontos turísticos. A sensação é que a gente tá junto com eles ali naquela história. E é um livro que desperta muitos sentimentos, muitas emoções, né? Eu me diverti, eu ri, eu chorei, eu fiquei com raiva em alguns momentos da Valentina também. Mas depois de entender um pouco mais, de ser revelado um pouco mais, eu me identifiquei. Falei, opa, eu sou assim também. Então, né, diz que quando a gente fica com raiva de uma reação do outro é porque a gente tem aquela mesma reação. A gente tá se enxergando ali. E é muito isso. Então, assim, eu volto pra falar mais dessa história, viu? Oi, leitores, tudo bem? Esse foi um livro que me despertou muitas emoções, muitos sentimentos, e eu posso dizer que é um livro na medida, sabe? A Laís, ela conseguiu colocar uma medida certa em tudo. Seja no romance, seja na jornada de autodescoberta, de aceitação da personagem principal, a Valentina. Ela colocou os outros personagens com uma importância tão bacana na história também, que eles têm a medida deles de não serem os protagonistas, mas contribuírem muito para a história sem se perder, sabe? Ela conseguiu trazer ali questões também deles, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas eu achei muito, muito legal, muito interessante a forma que a Laís conseguiu colocar isso. O Jonathan e a Valentina têm uma paixão em comum, que é a fotografia, e através disso é que começa toda a aproximação deles, toda a conversa, toda a amizade, para construir um relacionamento amoroso. E eu falei que foi um livro que despertou várias reflexões, porque aborda várias questões da nossa vida, seja da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, as escolhas que a gente tem que fazer, as decisões, né, que a gente tem que tomar, as amizades, relacionamento amoroso, familiar. Tem muitas questões envolvidas nessa história de uma forma assim que parece que a gente tá assistindo um filme, sabe? Tudo vai se desenrolando com muita fluidez, ao mesmo tempo que faz a gente se questionar, que faz a gente olhar pra nossa própria vida e se divertir ali com os personagens. Eu achei assim sensacional. Eu fiquei impressionada do tanto que essa leitura é fluida e que nos envolve de uma forma assim impressionante.